Olá, boa noite, meus irmãos e meus amigos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de vocês. Meu nome é Marli Moura, sou missionária da Igreja Batista Novo Horizonte, Natal RN, e estou aqui mais uma vez para meditar com você acerca da Palavra de Deus. Você já sentiu medo? Muito medo? Aquele medo assim que paralisa, não é? Que faz você não conseguir sair do lugar, né? Ficar parado. Hoje nós iremos meditar na história de um homem que viveu, ele e o seu povo, né, eles viveram momentos assim, em que eles ficaram presos nas garras do medo, sem conseguir sair do lugar, até que foram desafiados a andar em direção à fé. Um homem de fé. Acompanhe comigo, nós vamos estar fazendo a leitura de Juízes, capítulo 6. Nós vamos ler os 16 primeiros versos, que nos diz assim: Porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente contra eles subiam. E punham-se contra eles no campo, e destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Porque subiam com os seus gados e tendas, e vinham como gafanhotos em tanta multidão, que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel que lhes disse: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa de escravidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expeli de diante de vós, e a vós vos dei a sua terra. E vos disse: Eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Então o anjo veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Bias-Rita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E o que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrarás a Israel dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa do meu pai. E o Senhor lhe disse: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. O capítulo 7, o verso 7, nos diz assim: E disse o Senhor a Gideão: Com estes 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei e darei os midianitas na tua mão, pelo que toda outra gente se vá, cada um para o seu lugar. Cada um para o seu lugar.
Nós lemos o capítulo 7. O verso 7. Essa história de Gideão, né? Um homem que viveu ali entre o medo e essa chamada à fé, né? Quando Deus o chama. Vamos pensar um pouco aí no que estava acontecendo nesse período em Israel. O povo de Israel, como o texto diz, né, o início do capítulo 6, ele vai dizer que o povo ele havia pecado, né? O povo de Israel havia pecado contra Deus, e aí o Senhor, né, que já havia advertido o povo, ele permite então que os midianitas os dominassem. E essa dominação aí está acontecendo, né, nesse período aí de sete anos de dominação dos midianitas. E aí, quando eles vinham, eles e atacavam Israel, havia uma devastação na terra, né? Eles ficavam sem nada, sem gado, sem o fruto, né, que eles haviam plantado, eles ficavam sem nada. Então, o que eles faziam? Para se esconder dos midianitas, então, os israelitas, eles ficavam em cavernas, eles procuravam lugares nas montanhas, lugares em que eles pudessem se sentir aí seguros. Você viu, não ficava ovelha, não ficava vaca, não ficava jumento, não ficava nada. A vinda dos midianitas e dos amalequitas e de outros povos produzia uma devastação para Israel. Então, 7 anos eles estão vivendo assim, eles trabalhavam, mas não conseguiam usufruir do fruto do seu trabalho. Então, o povo empobreceu. Esses 7 anos foram 7 anos de angústia para esse povo. E aí o povo se volta para Deus, né? E ele começa lá a clamar. Israel empobreceu muito, né? O verso 6 vai dizer isso. A presença dos midianitas fez com que o povo empobrecesse, né? O fruto do trabalho, o trabalho que eles desempenhavam, todo era consumido, aquele trabalho era consumido pelos midianitas, né? Eles levavam. E aí eles começam a clamar ao Senhor. Eles começam a clamar ao Senhor, e quando eles clamam ao Senhor, Deus levanta um homem para fazer isso. Deus levantou um homem para libertar o seu povo das mãos dos midianitas. É claro que a maneira de Deus trabalhar, ela é diversa. Deus trabalha da maneira como Ele quer. E para esse momento, na história de Israel, Ele escolheu levantar um homem chamado Gideão. Ele vai dizer para Gideão que ele será aquele que vai livrar Israel das mãos dos midianitas. O verso 12, o anjo que aparece, vai chamá-lo de "O Senhor é contigo, varão valoroso". Mas o que ele estava fazendo? Ele estava escondido. Ele estava lá em um lugar impróprio, né? Tentando deixar a salvo o mantimento. Ele, como o povo, viviam escondidos, tentando conservar, manter a salvo o mínimo que eles pudessem para sobreviver. Então o anjo do Senhor aparece e o chama de varão valoroso. O Senhor é contigo, varão valoroso.
varão valoroso. Ele estava escondido. Que valor esse varão tinha? Que estava aí com medo, que estava se escondendo. Às vezes, não é? As coisas que nos acontecem é como se fossem minando a nossa força. É como se fosse drenando a nossa força, a nossa energia. E talvez isso aconteceu com Gideão nesses 7 anos de luta, né? De um povo poderoso contra a sua nação enfraquecida. Talvez esses anos de luta fizeram com que ele se sentisse assim, sem forças. Tivesse a sua força drenada. Mas Deus não olha como o homem olha. Às vezes a gente olha para as nossas vidas e a gente não consegue ver, não consegue sentir forças, não consegue sentir vigor. Às vezes nós olhamos para nós mesmos e nos sentimos tão impotentes, tão incapazes. Mas a maneira como Deus nos vê não é a maneira como nós nos vemos, não é a maneira como os outros nos veem. Nós vemos aquilo que está diante dos nossos olhos. Nós percebemos o mundo com os nossos sentidos, mas Deus nos vê por completo e a situação se desenrola toda aos olhos do Senhor. Gideão ouve aquilo e disse: o Senhor é comigo? O Senhor é com o meu povo? Então, se o Senhor é com a gente, por que isso tudo está acontecendo? Eu sei que Deus já fez coisas grandes no passado, mas olha a nossa situação agora. Por que o Senhor nos desamparou e os midianitas estão trabalhando dessa forma conosco? Apesar dos questionamentos de Gideão, o anjo diz: vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? Por que isso está acontecendo com a gente? O anjo diz: olha, você vai livrar o meu povo, das mãos dos midianitas. É na força que você tem. E quando o anjo diz isso, ele olha para ele e ele diz: forças? Eu? Como é que eu vou livrar Israel? O Senhor sabe qual é a minha família? O Senhor sabe que a minha família é a mais pobre em Manassés. O Senhor me conhece de fato. Eu sou o menor na casa do meu pai. Como é que eu posso livrar a Israel? Como é que eu vou ter condição de fazer isso? Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. E aí você conhece a história, né? Os 300 homens. 300 homens. Eles são aqueles que Deus estabelece para fazer essa obra tremenda, que era livrar o povo da opressão dos midianitas. Poucos homens, para que eles tivessem a certeza que não foi pela mão deles ou pela força deles, mas foi exatamente por aquilo que o Senhor havia dito a Gideão, que ele, o Senhor, estaria com Gideão, porque eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem.
E é isso aí que você precisa entender na sua vida. A primeira coisa que eu gostaria que você pensasse comigo nesta noite é que nas nossas relações do dia a dia, no nosso cotidiano, nas circunstâncias que nos apresentam, e que muitas vezes imputam medo ao nosso coração, nos desafios que nós somos chamados a vivenciar no dia a dia, que muitas vezes faz com que nos sintamos pequenos demais, incapazes. Nós precisamos entender que Deus, quando nos chama, quando o desafio é apresentado diante dos nossos olhos, nas nossas vidas, quando Ele nos chama, é Ele quem se responsabiliza. O Senhor é contigo, homem valente. Nos nossos dias difíceis, nós não podemos deixar com que o medo nos vença. Nós não podemos deixar que o medo nos impeça de caminhar, de andar em direção àquilo que Deus tem proposto e tem colocado diante dos nossos olhos. O Senhor chamou o Gideão de homem valente para lembrá-lo que precisamos ser corajosos diante das situações que se apresentam. O Senhor é contigo. Seja corajoso. O Senhor disse a Josué: olha, Josué, tá aí uma tarefa tremenda para você realizar. Eu estou mandando. Seja forte, seja corajoso. Você vai fazer com que esse povo entre na terra e receba a terra. Porque você é o melhor? Não. Porque eu vou estar com você nessa jornada. Eu não vou te deixar sozinho. E é isso que Deus está dizendo aqui a Gideão. Olha, Gideão, o Senhor é com você. Seja forte, seja corajoso. Então, a força que nós temos não vem do nosso braço, mas ela vem do Senhor, que está conosco, que é a nossa força, que é o nosso escudo, que é a nossa bandeira. Nós não podemos confiar na força do nosso braço. Precisamos confiar na força do Senhor, que está conosco. E o Senhor disse a ele, olha, através do anjo, mensagem de Deus, traz ao coração dele, através desse anjo que se apresenta, já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Qual era a bênção para a vida de Gideão? Era derrotar os midianitas? A bênção é que o Senhor estaria com ele. Então, quando a presença dele está conosco, está nas nossas vidas, essa é a bênção maior. Todas as outras coisas são consequências disso, de que o Senhor está conosco. O Senhor disse isso para ele. Já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Eu vou estar com você. Então eles podem ser milhares, mas não tenha medo, porque esses homens, esses midianitas, eles serão como se fossem um só homem,
que você vai dar conta, porque eu estou com você. Porque eu estou com você. Olha, traga essa lição para a sua vida. Peça ao Senhor que encha você de coragem. Não porque você é forte, não porque você sabe mais, mas porque o Senhor está com você. E quando o Senhor está conosco, o impossível se torna possível. Porque estará conosco aquele que tem todo o poder. Eles venceram, foram vitoriosos. Não porque Gideão tivesse a melhor estratégia, fosse um estrategista. Não porque ele estava à disposição dele o melhor armamento. Eles foram vitoriosos, porque foram obedientes à orientação do Senhor, que estava com eles. Eu gostaria de encerrar essa meditação com você nesta noite, deixando um texto que está lá em Jó, capítulo 42, verso 2, que diz: Bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos seus propósitos podem ser impedidos. Bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos podem ser impedidos. Quem eram os midianitas diante do poder do Deus poderoso, do Deus que tem todo o poder? E o propósito de Deus era trazer livramento a Israel e ninguém poderia impedir isso. Deus abençoe você. Um grande abraço e até a próxima.